Veja os principais destaques dessa edição que traz algumas das melhores reportagens de 2015. Os 20 anos do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. As atividades desenvolvidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pelo Ministério Público do Trabalho são, em especial, aquelas desenvolvidas pelo Grupo Móvel com a participação dos procuradores do trabalho, são o que nós fizemos de melhor nesses últimos anos. MPT e TST assinam acordo para facilitar troca de informações entre sistemas eletrônicos. Por enquanto, o sistema está operando nas Procuradorias Regionais do Trabalho de Goiás, Paraíba e em Campinas, no estado de São Paulo. Mesmo demitido, o trabalhador pode continuar com o plano de saúde da empresa. Ele mantém o plano desde que ele custeie a mensalidade. A intenção da manutenção do plano é para que ele não perca os prazos de carência que já foram extintos, já terminaram, e nem as vantagens que aquele determinado plano de saúde já proporciona. E ainda, reveja a posse do Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury. A expectativa é que nós possamos, cada vez mais, atender a sociedade numa atuação proativa, uma atuação coordenada. Olá, seja bem-vindo ao Trabalho Legal, programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. A lei que declara extinta a escravidão no Brasil foi criada em 1888. Mais de um século depois, o trabalho escravo ainda é uma realidade no país. Uma das ações de enfrentamento ao problema é o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, que completou 20 anos em 2015 com 50 mil trabalhadores que eram submetidos ao trabalho análogo ao de escravo, resgatados. No dia 15 de maio de 1995, foi iniciada uma nova etapa no combate ao trabalho escravo com a criação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Na época, o Brasil reconheceu formalmente a existência de escravidão contemporânea. Após 20 anos de atuação, um reencontro dos integrantes que fizeram e fazem parte dos grupos foi promovido para a apresentação do balanço das atividades e debater os principais desafios. Auditores fiscais do trabalho, membros do Ministério Público do Trabalho, delegados e agentes da Polícia Federal, policiais rodoviários federais, integrantes da Procuradoria-Geral da República e defensores públicos da União formam o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, que tem o objetivo de combater o trabalho escravo contemporâneo por meio da fiscalização, resgatando trabalhadores. O Procurador-Geral do Trabalho, Luiz Camargo, fez parte da primeira turma. É o registro, né, e a comemoração de uma intervenção articulada, de uma parceria. As atividades desenvolvidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pelo Ministério Público do Trabalho são, em especial, aquelas desenvolvidas pelo Grupo Móvel com a participação dos procuradores do trabalho, são o que nós fizemos de melhor nesses últimos anos quando se trata de enfrentar o trabalho escravo contemporâneo. Essas atividades, esse avanço, né, melhor dizendo, são registrados com alegria, né, com júbilo, por organismos internacionais, especialmente pela Organização Internacional do Trabalho. Na verdade, houve um ganho muito grande. Na verdade, o Ministério conseguiu aparelhar melhor os auditores, treinar melhor os auditores para fazer esse combate ao trabalho escravo, coisa que na época não tinha. Integrante da primeira turma, o procurador do trabalho, Luecir Lino, explica que as ações desempenhadas são fundamentais no combate ao trabalho escravo. A participação do membro do Ministério Público junto ao Grupo Móvel, Grupo Especial de Fiscalização Móvel, ela desde a primeira vez é contagiante. Você não consegue dificilmente depois deixar de participar, de seguir participando. Aquele que faz a primeira operação praticamente vai se vincular a essa prática para o resto da sua carreira. Em 20 anos de atuação, foram mais de 1.700 operações realizadas em todo o país. 4 mil estabelecimentos inspecionados e quase 50 mil trabalhadores resgatados. Então, se não temos o que comemorar em relação aos resultados, se tivéssemos um trabalhador só em situação análoga ao escravo, já seria uma vergonha. Mais de 49 mil é assustador. Mas temos que exaltar essa política firmada pelo Estado brasileiro de combater essa prática. As pessoas resgatadas, né, do trabalho escravo
cabe ao Ministério oferecer a ele cursos de qualificação profissional, o benefício do seguro-desemprego, né? E o esforço nosso é de propor políticas afirmativas, porque se você não criar condições para que ele mude de situação, dando a ele acesso ao conhecimento, à educação, à qualificação profissional, ele continua sendo uma presa fácil para a repetição deste ato. 95% dos trabalhadores escravos contemporâneos são homens. A maioria é do estado do Maranhão. 33% são analfabetos e 39% só estudaram até a 4ª série. Ainda de acordo com o levantamento, 83% têm entre 18 e 44 anos. As atividades que mais tiveram trabalhadores libertados foram a pecuária, com 29% do total, o setor da cana-de-açúcar, com 25%, e outras lavouras, com 19%. Mas, segundo alguns dados da ONG Repórter Brasil, é o segundo crime mais rentável do mundo. Só perde para o tráfico de drogas. Então, o trabalho escravo ainda tem muitos desafios aí para combater essa chaga social. O combate ao trabalho escravo está vivendo uma encruzilhada neste momento. A gente avançou bastante, foram quase 50 mil pessoas resgatadas, milhões de reais pagos em indenização, centenas de empresas que passaram a entender a importância de verificar o trabalho escravo em suas cadeias de valor. Ao mesmo tempo, nós temos um ataque muito grande no Congresso Nacional, estão tentando mudar o conceito de trabalho escravo, esvaziando o combate, e outros tipos de ataques, ataque à lista suja, ataque à fiscalização, tentativa de desmoralização de todo o processo. No Congresso Nacional, tramitam propostas que modificam o conceito de trabalho escravo, já consolidado no Código Penal. Elas retiram 2 conceitos importantes para a caracterização da escravidão contemporânea: jornada exaustiva e condições degradantes. A principal delas é o projeto de lei que regulamenta a Emenda Constitucional 81, atualmente na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Segundo o Código Penal, as características do trabalho análogo ao de escravo são trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes e liberdade restringida por dívida com o patrão. Ainda segundo a legislação, restringir o uso de transporte com o objetivo de reter um empregado no local de trabalho, vigiar o trabalhador de forma ostensiva e reter documentos e objetos pessoais também são considerados crime. A pena é de 2 a 8 anos de prisão mais multa, aumentada se o crime for cometido contra crianças e adolescentes. Durante o evento, o ministro Manuel Dias declarou que o cadastro de empregadores infratores, conhecido como lista suja, que contém nomes de empresas flagradas utilizando o trabalho escravo, poderá ser divulgada novamente em breve. O principal objetivo da lista é sensibilizar bancos públicos a não conceder empréstimos a pessoas físicas ou jurídicas que exploram o trabalhador no Brasil. Faz a diferença. Há uma decisão do Supremo Tribunal Federal que foi emitida no final do ano passado, em que concedeu uma liminar suspendendo a publicação da lista negra. Nós já tomamos todas as medidas necessárias, já estivemos em reunião com o próprio Judiciário e esperamos que num prazo não muito longo nós possamos restabelecer a publicação da lista negra, que está dentro do que hoje a legislação brasileira prescreve, que é a transparência total. A publicação da lista foi suspensa por meio de uma liminar do Supremo Tribunal Federal em dezembro do ano passado, após a ação da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Agora, uma nova portaria assinada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e pelo Ministério do Trabalho e Emprego vai atualizar o cadastro de empregadores flagrados com mão de obra escrava, ampliando a garantia do direito à defesa. Para Luiz Camargo, a divulgação é essencial no combate ao trabalho escravo. É uma ferramenta excepcional, né? É uma ferramenta que nos permite sensibilizar o sistema financeiro, as instituições do sistema financeiro que operam com dinheiro público, para não emprestar dinheiro àqueles que estão explorando o trabalhador. Ao lado da placa em memória aos 4 auditores fiscais mortos no ano de 2004 em Unai, foi inaugurada outra em homenagem aos grupos móveis.
Para agilizar o andamento de processos na Justiça, o MPT e o TST assinaram um acordo de cooperação técnica. O termo de adesão envolve os sistemas MPT Digital e PJE-JT, que podem atingir 1 milhão de comunicações processuais por ano. O MPT investiga, fiscaliza, denuncia e realiza ações que buscam defender os direitos do trabalhador. Já o TST é a mais alta instância de julgamentos envolvendo o direito do trabalho em todo o Brasil. Mas o que dois órgãos com atribuições diferentes têm em comum? O interesse em prestar um serviço que envolva modernidade, agilidade e economia para o cidadão. Foi a partir daí que surgiu a união entre os sistemas MPT Digital e PJE-JT. O MPT Digital é o sistema informatizado que controla a gestão do fluxo processual. O PJE-JT é o Programa de Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho. A partir do momento em que os dois sistemas conversarem entre si, não será mais necessário que os procuradores entrem no PJE para fazer toda a atuação judicial. Isso tudo será feito automaticamente, a partir do próprio MPT Digital. E para a Justiça do Trabalho, o que significa? As intimações, por exemplo, elas serão feitas automaticamente via interoperabilidade. Basta que um servidor da Justiça do Trabalho dê um clique num botão que automaticamente essa intimação virá para o Ministério Público do Trabalho. A coordenadora nacional do PJE-JT diz que o impacto para o cidadão é evidente. O MPT e a Justiça do Trabalho sempre atuaram conjuntamente. São instituições irmãs, co-irmãs, que vêm atuando conjuntamente em vários programas e agora, mais uma vez, com o avanço da tecnologia, com o avanço do processo eletrônico na Justiça do Trabalho, está a demonstrar uma união de esforços para trabalhar agora juntamente em prol da melhor prestação jurisdicional, da efetividade e em prol da sociedade. Além de eficaz, a conexão entre as duas plataformas é segura. Envolve as questões de segurança muito importantes. Então, por exemplo, é sabido que a Justiça, não só do trabalho, mas tem um grande volume de processos. E essas interações que são feitas pelo Ministério Público do Trabalho e outros procuradores também do trabalho, são feitos olhando um volume muito grande de processos. Então, imagina que centenas de manifestações têm que ser feitas pelo Ministério Público e todos os processos relativos a essas manifestações, ele tem que ter acesso. Então, você tem um acesso controlado a esses processos sob pena de causar indisponibilidade no PJE. Ou seja, todo dia de manhã, o Ministério Público tem que atuar em vários processos da Justiça do Trabalho. Então, esses processos têm que ser carregados na base do MPT Digital e tem que ser feito com muito controle, sob pena de causar indisponibilidade do sistema PJE. Então, os aspectos de segurança são muito importantes. Por enquanto, o sistema está operando nas Procuradorias Regionais do Trabalho de Goiás, Paraíba e em Campinas, no estado de São Paulo. Mas até o final de 2015, todas as Procuradorias Regionais do Trabalho vão estar conectadas com o Tribunal Superior do Trabalho. Isso a gente otimiza recursos humanos, a gente otimiza, ganha muito tempo e, principalmente, traz economia e celeridade. Da economia para o cidadão, que vai ter uma justiça mais barata, o Ministério Público mais barato, e celeridade. Porque o próprio andar, a tramitação do processo judicial e, no nosso caso aqui, dos inquéritos civis, serão bem mais céleres do que são hoje. Ronaldo Fleury ainda explica que a parceria entre o MPT e o TST reforça um compromisso importante da gestão comandada por ele, estreitar laços com a Justiça do Trabalho. Essa interoperabilidade, ela vem abrir o caminho para que esses laços sejam cada vez mais estreitados. Nós temos hoje, efetivamente, dois sistemas de controle de ambos os órgãos, da atuação finalística de ambos os órgãos, que hoje estão de mãos dadas. E, a partir disso, nós temos que retomar esse trabalho relativo ao bom relacionamento, principalmente visando o objetivo comum, que é a justiça social.
A seguir, mesmo demitido, o trabalhador pode continuar com o plano de saúde da empresa. Os planos de saúde corporativos são geralmente oferecidos a empregados e dependentes quando o funcionário é admitido. Mas o que muita gente não sabe é que mesmo após deixar a empresa, o trabalhador tem direito de ficar utilizando o plano. O direito de poder ficar ou não com o plano de saúde da empresa após ser demitido ainda é uma dúvida para muitos. Olha, para falar a verdade, eu não tenho essa informação, né? Mas eu acho que a gente deveria ter, né? A gente já pagou. Eu acho que não. Você ficou na dúvida agora? Fiquei. Salvo engano, são 30 dias que a gente tem de carência do plano de saúde após a demissão. Segundo eu fui informado uma vez que eu trabalhei numa empresa e eles me falaram que após a demissão nós temos 30 dias ainda de gozo do plano, mas após isso é encerrado. Segundo a Lei 9.656, regulamentada pela Agência Nacional de Saúde, funcionários demitidos sem justa causa e aposentados podem continuar com o plano de saúde empresarial por até 2 anos, com as mesmas coberturas ou até mesmo pedir a portabilidade. Mas no caso dos aposentados que contribuíram pelo menos 10 anos, o benefício pode ser mantido por tempo indeterminado. Para esta especialista, a vantagem de continuar com o plano depois de sair da empresa é o valor da mensalidade bem menor que a de um plano individual. Até mesmo porque, depois do desligamento, o funcionário é quem arca com 100% das mensalidades. Ele pode pedir para continuar usando sim o plano, é uma escolha dele, inclusive ele não é obrigado a fazer isso. E a partir do final do aviso prévio, ele mantém o plano desde que ele custeie a mensalidade. A intenção da manutenção do plano é para que ele não perca os prazos de carência que já foram extintos, já terminaram, e nem as vantagens que aquele determinado plano de saúde já proporciona. Sibeli ainda explica que muitos casos de ex-funcionários que tiveram o tratamento médico interrompido vão parar na justiça. Os tribunais eles atendem muito rapidamente as demandas nesse sentido. Nesses casos, havendo a dispensa sem justa causa numa situação de doença e o funcionário procurando um advogado, assim que a ação for proposta e os fundamentos estiverem provados nos autos, rapidamente os magistrados se manifestam. Eu posso dizer porque já estou em algumas causas nesse sentido e a resposta foi realmente bem rápida. E você vai ver já já a posse do Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury. Tomou posse o novo Procurador-Geral do Trabalho para o biênio 2015-2017. Ronaldo Fleury, o candidato mais votado pelo Colégio de Procuradores do Trabalho em todo o Brasil, foi nomeado para o cargo pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Membros do Ministério Público do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, magistrados, parlamentares e familiares compareceram à cerimônia em comemoração à posse do Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury. Segundo ele, o combate ao trabalho infantil e ao trabalho escravo contemporâneo serão prioridades da gestão. O trabalho escravo é um problema hoje do Brasil, agravado com a migração. Temos trabalhadores vindos da África, da Ásia, da América Central, do Caribe. São trabalhadores que estão sendo vítimas de xenofobia, trabalhando em condições absolutamente indignas, eu diria até desumanas. Então nós temos que proteger esses trabalhadores para que eles se sintam realmente acolhidos no Brasil. E com relação ao trabalho infantil, eu sempre costumo dizer que quando a gente atua no combate ao trabalho infantil, a gente não atua combatendo um problema hoje, mas sim tentando corrigir o amanhã, o futuro. Ronaldo Fleury é membro do MPT há 22 anos. Já foi procurador regional do trabalho por quase uma década e procurador-chefe da 10ª região. Ele assume o cargo de Procurador-Geral do Trabalho até 2017, depois de ser o candidato mais votado pelo Colégio de Procuradores, com 434 votos. A expectativa é que nós possamos, cada vez mais,
atender a sociedade numa atuação proativa, uma atuação coordenada. Temos que inovar, temos que ousar, mudar as formas de atuar, buscar que a gente tenha cada vez mais uma efetiva atuação que atinja o maior número de pessoas possíveis. A demanda que chega ao Ministério Público do Trabalho é muito grande. Não dá mais para a gente ficar trabalhando só com base em denúncias. A gente tem que atuar com base em prioridades, uma atuação que efetivamente demonstre o respeito à sociedade e que a gente possa efetivamente defender toda a sociedade trabalhadora. Expectativa compartilhada pelos colegas. A expectativa é das melhores. O momento de hoje, com a posse solene do Ronaldo no cargo de Procurador-Geral do Trabalho, é o coroamento de um processo que teve uma ampla participação de todos os membros do Ministério Público, uma oportunidade que a gente teve de discutir amplamente a instituição, visando uma atuação que venha a dar um resultado muito mais relevante e extenso para a sociedade. Então a equipe está muito motivada no sentido de trabalhar com muito afinco para que a gente possa dar o retorno à sociedade, que é afinal a quem a gente sempre deve prestar contas. Essas mudanças na vida institucional são importantes porque elas renovam as esperanças, renovam os compromissos, primeiro com o princípio democrático, na forma de que o Procurador-Geral do Trabalho chegou a essa posse na escolha da categoria e também renova a esperança na missão institucional, uma vez que ela propicia o debate, são reafirmados compromissos que sinalizam os rumos da atuação a cada biênio. Já o diretor adjunto da Organização Internacional do Trabalho diz esperar uma aproximação ainda maior entre o MPT e a OIT, na qual o trabalhador brasileiro seja o principal beneficiado. A verdade é que é uma honra que incomparável para nós, de presenciar essa posse do Dr. Fleury, para assumir a Procuradoria-Geral do Trabalho no Brasil. E temos mantido uma relação que é muito próxima com o MPT. O MPT tem sido realmente muito instrumental e muito valioso em termos de sua dedicação, cumprimento com as convenções da OIT, das normas da OIT. Nós temos que deixar sempre as portas, eu não digo nem abertas, como eu disse no discurso, as nossas portas têm que ficar escancaradas à sociedade. Os procuradores não podem se contentar em ficar nos gabinetes. Temos que sair à rua, encontrar quais são as demandas da sociedade para que nós possamos atender essas demandas, para que possamos dar respostas à sociedade. O que a sociedade precisa? Vamos atuar e vamos sempre na defesa do trabalhador brasileiro e de todos aqueles trabalhadores que no Brasil buscam o seu sustento e de suas famílias. Carlos Eduardo de Azevedo Lima, presidente da ANPT, afirmou que o trabalho de Ronaldo Fleury é relevante. Ao longo de sua carreira, em todos os graus da carreira de membro do Ministério Público do Trabalho, chefiando a Procuradoria Regional do Trabalho com uma 10ª região, secretariando concurso para procurador, conselheiro do nosso Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, como procurador-geral agora, enfim, as mais variadas atribuições que demonstram, sem sombra de dúvida, que a instituição está seguramente com um excelente timoneiro, dedicado que é e que tem todo um histórico na defesa dos direitos humanos, com comprometimento, com seriedade, com coerência. O novo Procurador-Geral do Trabalho foi empossado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, em 24 de agosto. Durante o discurso, ele falou sobre a importância da liderança para o sucesso do mandato. O líder, portanto, meu caro Ronaldo, é enfrentar com serenidade a crise que certamente, ou as crises que certamente se colocarão no seu caminho e superá-las com equilíbrio e com serenidade. Tenha toda a sorte do mundo e conte com o Procurador-Geral da República para, naqueles momentos de solidão, ser mais um a dizer, mais um a dar um palpite, mas que deve ser levado em consideração para a decisão que será sua e só sua. Seja muito feliz. Ronaldo Fleury ocupará o cargo até 2017. É um momento ímpar para mim. Tudo aquilo que eu sempre sonhei
no Ministério Público do Trabalho, tudo que eu fiz pelo Ministério Público do Trabalho e principalmente tudo que o Ministério Público do Trabalho fez por mim. É a oportunidade que eu tenho de retribuir a essa instituição tudo que ela me deu até hoje. Me engrandeceu demais, eu aprendi demais com os meus colegas, todos os meus colegas, e eu quero retribuir isso para todos, desde o procurador mais antigo, o nosso decano, até o procurador mais moderno. E você aí, tem alguma sugestão de reportagem? Então basta enviar para o e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. Mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho estão disponíveis em www.mpt.mp.br e também no Facebook ou canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Até a próxima semana com mais um programa especial, relembrando os melhores momentos de 2015.